Em outras palavras, eu vou te responder assim. Escreva aí. Depois que Paulo morreu, é a resposta. Ele perguntou, então ficamos praticamente 2000 anos sem a graça? A resposta é o seguinte. Depois que Paulo morreu, quando eu digo Paulo, é Paulo, Tito, Filemão, Onésimo, os que conheciam a graça. Né? Tito, Filemão. Depois que Paulo morreu, por mais de 2000 anos, não se pregou a graça na face da terra. Ninguém. Por mais de 2000 anos. Agora, em mais de 2000 anos, quantos que não foram batizados nas águas? Pela Igreja Católica. Pela Igreja Mãe. Porque é ela que trouxe o batismo nas águas. Porque a Assembleia veio da Católica, a Batista veio da Católica. Todos vieram da Católica, a Católica é a igreja mais velha. Historicamente falando. Porque depois que Paulo morreu, tomaram conta de Roma, se achegaram a Pedro, colocaram-no como um suposto papa da igreja. Por isso que eles falam que Pedro foi o primeiro papa. E o Pedro fazia batismo. Né? Em Gálatas 2,14, o Paulo tinha reprovado a Pedro, porque ele não andou conforme a verdade do Evangelho. Paulo morreu, a Igreja Católica se encostou em Pedro, colocaram, entre aspas, ele como Papa, e começaram a cumprir as obras judaicas. Batismo, oração do Pai Nosso, unção com óleo, e exorcismo, e por aí vai. Jejum, Santa Ceia, que eles chamam de Eucaristia, que é Páscoa judaica. Tudo isso vem da Igreja Católica. Nós viemos... Olha, vem a Igreja Católica, aí depois vem a Batista, eu vim da Batista, eu passei pela Batista. Aí vem a Igreja Católica, aí vem a Assembleia, tem gente que saiu da Assembleia. Vem a Igreja Católica, depois vem a Quadrangular. Então quer dizer, as pessoas, a raiz está lá. Por 2000 anos, ninguém pregou a graça. Em 1500, Martinho Lutero trouxe um pouquinho da graça. John Hus, John Wesley, 1400 e alguma coisa, né? Pregavam um pouquinho só, o justo vive pela fé, fomos justificados em Cristo, mas a Igreja Católica apagou eles, abafou. Queimaram eles vivos na fogueira. Sufocou, apagou. John Hus era um padre, 1500 e alguma coisa. A Igreja Católica colocou ele na fogueira, queimou ele vivo. Isso nenhum papa fala, nenhum católico fala isso. Tinha que falar, tinha que pedir perdão para Deus e para nós, seres humanos. Nós como Igreja Católica, representantes, queremos aqui pedir perdão, porque nós da Igreja Católica fizemos isso com os profetas. Queimamos vivo na fogueira, muitos profetas. Nunca a Igreja Católica fez isso. Estou esperando fazer ainda, hein? Estou esperando fazer, porque vocês fizeram lá atrás. Está claro ou não está claro? Queimaram os profetas, mataram, queimava vivo. John Hus foi um dos padres que foi morto, queimado vivo na fogueira. Amarrou ele numa... Se você assistir o filme John Hus, você chora do começo ao fim. Assiste o filme John Hus. Entra no YouTube, John H-U-S, John Hus. Assiste esse filme para você ver. Morto, queimado vivo na fogueira. Por quê? Porque ele disse que a salvação era pela graça. Porque ele disse que a salvação era pela fé sem as obras. Os bispos daquele tempo, né, os cardeais, chamaram num concílio para que ele revogasse essas supostas heresias, que eram verdades bíblicas. Mas para a Igreja Católica era heresia. Como ele não revogou, queimaram-no vivo na fogueira. Isso está na história. A volta de Jesus não está na história. Mas que a Igreja Católica queimou vários profetas vivos na fogueira, isso está na história registrado. Está claro? Então a sua resposta é, depois que Paulo morreu, por 2000 anos não se pregou a graça. Graças a Deus que nós estamos vivendo esse tempo. Agora eu vou dar uma revelação para você escrever aí. A graça e o apostolado é a última revelação de Deus na terra antes do arrebatamento da igreja. Isso eu ouvi do Espírito Santo. Se você crê que eu tenho o Espírito Santo. A graça... Passei alguns minutos, vou ter que me suportar aí, que eu tenho que ler aqui para terminar, hein? A graça e o apostolado é a última revelação na terra antes do arrebatamento. Vocês não estão percebendo que as igrejas em graça estão invadindo o mundo? Vocês não estão percebendo isso? Facebook, todo mundo fala da graça. As igrejas que eram da lei estão se tornando em graça. Pregadores da lei se convertendo em graça. Por quê? Isso é um mover de Deus na terra. A última revelação de Deus antes do arrebatamento.
da igreja.